E aí pessoal, vamos começar a videoaula do nono ano, dessa vez um pouquinho diferente. Estou gravando, mas é como se fosse ao vivo. Vou fazer sem cortes esse vídeo, e se alguns erros aí vocês perdoem, mas vamos que vamos para ser rápido. Certo atraso aí na entrega do vídeo porque não deu. Minha mulher também está tendo que gravar videoaulas e vários outros compromissos aí que a gente tem e acabou complicando, beleza? Mas vamos lá então falar da Primeira Guerra Mundial pro nono ano. Bom, primeira coisa, vamos localizar a Primeira Guerra no tempo. Ela começa em 1914 e dura até 1917, portanto já se passou 100 anos aí da Primeira Guerra Mundial. Aliás, errei, ela vai até 1918, um aninho a mais aí, 4 anos portanto, beleza? Ela é chamada de Guerra Mundial porque envolve potências do mundo todo. E vale lembrar, vocês viram isso na aula passada, Inglaterra, França, mas também países como Bélgica, Espanha, Portugal, ainda tinham impérios mundiais, territórios por todos os continentes. Portanto, o fato desses países entrarem em guerra acabou envolvendo o mundo todo. Então por isso ela ganha o nome de Guerra Mundial. É importante dizer também que na época da Primeira Guerra não se sabia que teria uma segunda. Portanto, eles chamavam ela de a Grande Guerra. Só depois lá de 1939, em que vai ter a Segunda Guerra Mundial, é que ela passa a ser conhecida como Primeira. Quais são as origens da Primeira Guerra Mundial? Ela é conhecida como um confronto de nacionalismos ou choque de imperialismos. O que é nacionalismo? É a exacerbação, o exagerar do sentimento patriótico, certo? Quando você acha então que a sua nação é melhor que as outras por alguma razão que não é evidente, né? Que nem existe na maioria dos casos, certo? Ah, nós alemães somos melhores que os franceses por alguma coisa, seja raça ou qualquer outro motivo. Então, isso é o nacionalismo, é um exagerar do sentimento patriótico, certo? Isso ocorreu dos dois lados do confronto, é um choque de nacionalismos. Porém, também era um choque de imperialismos. O que eram os imperialismos? A ação então de vários estados europeus sobrepondo a outros estados, a outros países, dominando diretamente, administrando territórios, impondo suas leis, suas vontades econômicas, ou uma imposição, uma administração indireta, submetendo outros países às suas vontades econômicas. Se tratando disso, então você tinha um mundo que é limitado e que estava sendo disputado por essas potências. Esse clima hostil vinha já de décadas, tanto que a gente viu lá no último vídeo o período da famosa paz armada. Os países estavam em paz, mas vinham se preparando para uma guerra, investindo muito em armamentos tecnológicos, metralhadoras, entre outras coisas, mas ainda não tinha chegado a guerra de fato. O estopim da guerra, então, vai ser ali o assassinato do arquiduque Francisco de Ferdinando. Esse fato aparentemente menor, né, o herdeiro do trono austro-húngaro sendo assassinado, ele vai desencadear o sistema de alianças da Europa. Um país tinha acordo com outros países para defesa. Esse assassinato acabou então criando o efeito dominó no sistema de alianças. Vamos lembrar que eram dois grandes lados nessa guerra. O primeiro lado da Tríplice Entente e o segundo da Tríplice Aliança. Do lado da Entente, França, Rússia e Inglaterra, os mais importantes, e depois também os Estados Unidos. E do lado da Aliança, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e o Império Alemão. Já que falamos dos lados desse conflito, vamos falar agora então das fases do conflito. A primeira é a guerra de movimento, onde as tropas se movimentavam com certa facilidade, graças a novos meios de transporte, graças à tecnologia. Então se movimentavam rapidamente perante as fronteiras inimigas, invadiam países, faziam isso de maneira bem rápida. Porém, descobriu-se um antídoto para isso, para esses avanços rápidos, que eram as trincheiras. Já falei bastante disso em outros vídeos, que são aqueles buracos, 2 metros mais ou menos de profundidade, onde então as pessoas ficavam ali dentro desses buracos, com metralhadoras, estavam protegidos do fogo inimigo e conseguiam ficar ali dias, meses,
até anos nas trincheiras, e isso aí acabou tornando a guerra mais lenta. Para superar a trincheira, só então a artilharia pesada, os aviões, que começaram a ser usados primeiro para reconhecimento aéreo, mas depois também para bombardeios, e tanques muito robustos para conseguir ultrapassar essas trincheiras. Essas então são as duas grandes fases da Guerra Mundial. 1917, cheguei até a errar aqui a data com vocês, é um ano decisivo para a guerra, porque vai acontecer na Rússia a Revolução Russa, que é assunto para o próximo vídeo, tá? Mas isso faz com que a Rússia então tenha muitos problemas internos e tenha que sair da guerra. Porém, se a Rússia simplesmente saísse da guerra, a situação ia ficar bastante desequilibrada. Os Estados Unidos, que até então vinham mantendo uma política de quase neutralidade, né? No começo da guerra eles vinham até negociando armamentos, vendendo coisas para os dois lados. Eles assumem então o lado da Tríplice Entente e entram no combate a favor da França, a favor da Inglaterra. Esse apoio dos americanos vai ser decisivo, com isso a Tríplice Entente consegue vencer a Tríplice Aliança e temos o final da guerra no ano seguinte, 1918. Temos mais algumas coisas curiosas para comentar aqui sobre o fim da Primeira Guerra Mundial. A primeira delas, nesse momento a gente vem passando aqui, a pandemia de gripe espanhola. Acabou pegando esse nome de gripe espanhola, tá? Mas é uma gripe que surgiu, ou pelo menos foi descoberta ali, nos Estados Unidos. Mas como se tratava de países em guerra, os países não queriam mostrar suas debilidades, suas fragilidades para os outros países. Então as imprensas nos Estados Unidos e nos países que estavam em conflito não noticiavam esse grande número de mortes por uma gripe. Quem fazia isso? Um país que estava neutro no conflito, que era a Espanha, que não havia participado da guerra. E aí o nome acabou pegando, gripe espanhola. Teve, né, a estimativa chega até de 50 milhões de mortos no mundo todo. Portanto, foi uma pandemia generalizada, chegou ao Brasil, até mesmo o presidente da República, o Rodrigues Alves, né, chegou a morrer pela gripe espanhola, que era o vírus influenza, e enfim, afetou o mundo todo, foi uma catástrofe generalizada, logo seguido de uma guerra mundial. Então foram dias bem mais difíceis do que esses que a gente está vivendo hoje, que já estão bem complicados. Segundo ponto a se dizer é que os três impérios derrotados, né, a turma então da Tríplice Aliança, o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão, eles se esfacelaram, eles praticamente se acabaram após a Primeira Guerra Mundial. Tá? O Império Turco-Otomano era muito grande, pegava quase todo o norte da África ali, países como Egito, a Palestina, a Síria, tá? E mais o Oriente Médio. Ele se desmanchou. A Turquia, que a gente conhece atualmente, é só uma pequena parte do Império Otomano. O Império Austro-Húngaro também, ele foi bastante reduzido, e aí gera vários problemas ali no leste europeu, que já não era uma região sem problemas, mas a Áustria desde então vai conseguir um papel mais, digamos, tranquilo e mais acomodado na história mundial, sem tantos problemas. A Hungria também, mas são países então, que se separaram e perderam grande parte do território que foi esse império um dia. Já a Alemanha também acabou perdendo pedaços importantes, suas colônias na África e também a região da Alsácia e da Lorena, que é uma região que faz fronteira ali com a França e que depois vai ser alvo também de disputas, né? O Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, vai invadir a Alsácia e Lorena e vai falar que aquilo é território alemão. Essa região, em 200 anos aí, nos últimos 200 anos, passou das mãos dos franceses para os alemães e vice-versa várias vezes. E por fim, última coisa a se destacar nessa guerra mundial é falar então essa economia de guerra, que passou então a demandar muitos homens para ir morrer nos campos de batalha, ou ainda que não fosse para morrer, mas para sobreviver, exigia a presença de muitos homens, e muitos. Isso acabou fazendo com que as mulheres tivessem que ir para as fábricas, executar os trabalhos que os homens tinham deixado de fazer porque estavam na guerra. Quando acaba a guerra, então, você tem um grande número de mulheres que tinham se tornado operárias, trabalhadoras da indústria. Também tem um grande número de mulheres que ficaram sem maridos, eram viúvas, crianças sem pais, etc.
Isso vai então dar um grande impulso para o movimento feminista, porque elas vão perceber uma nova realidade das mulheres na Europa. E depois disso vão espalhar essas ideias, vão ganhar um novo impulso, começa aí um processo importante de emancipação da mulher, embora seja uma coisa bastante demorada. Em alguns países só vai acontecer na década de 70, 80 e tal. Mas é um outro efeito da guerra que é importante. Mostra uma nova função social das mulheres na sociedade europeia. Pelo menos na sociedade europeia. Então, por hoje é só. Pessoal do 9º ano, como vocês estão vendo aí nos grupos, teremos um período de recesso de 6 de abril até 20 de abril. Nesse período eu não vou colocar nada novo para vocês, mas vocês vão continuar com o que já estava sendo proposto. Tem as atividades lá no site Positivo 1 para serem feitas até o dia 14, beleza? Depois do dia 20 a gente vê como fica, se a gente tem uma perspectiva de volta, de retorno às aulas ou não. E aí, se for necessário, eu lanço novos vídeos, novos materiais, novas atividades no site. Eu sei que está difícil, mas continue cuidando da sua saúde e da saúde dos seus entes queridos. Como eu tenho sempre dito, o pessoal mais jovem não é grupo de risco, raramente vai ter algum problema com o coronavírus. Porém, justamente por não ter problema, você fica assintomático. Você pode pegar esse vírus e não demonstrar que está com ele. E aí acabar passando por um avô seu, por um pai seu, parente, ou mesmo uma criança que tem problema de asma, essas coisas, e aí pode ser um grande problema, tá? Então tudo indica que, mesmo depois do recesso, teremos mais algumas semanas ainda sem aula. Mas, enfim, não quero alarmar, não quero ficar aqui tentando prever o futuro. Depois a gente conversa sobre esse assunto, beleza? Então, até isso, Primeira Guerra Mundial foi isso e até mais.